Aqui é o Gilberto Tais, do blog Fé ou Fideísmo, e hoje na nossa enquete nós temos aqui a presença do professor Dr. Agenilton Correia. Tudo bom, professor? Tudo bem. Ótimo. O nosso objetivo hoje com essa enquete é falar um pouco sobre a dissertação doutoral do professor Agenilton, e ele faz nessa dissertação uma análise teológica e filosófica da doutrina da Trindade na teologia católica e adventista, com o objetivo de detectar as diferenças e semelhanças. Professor, a princípio eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua, do seu currículo, onde você atua hoje. Muito bem, eu sou professor na Faculdade Adventista da Amazônia desde 2015. Eu tive a formação teológica na Faculdade Adventista da Bahia, o mestrado também foi na Faculdade Adventista da Bahia, e entre 2010 e 2015 eu fiz um PhD em Teologia Sistemática e Histórica na nossa instituição chamada AIAS, que numa tradução mais livre seria o Instituto Internacional de Estudos Avançados, mantidos pela Associação Geral da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que ótimo. Essa área, ela fica onde exatamente? A área fica precisamente num país chamado Filipinas, bem próximo à China, ao Japão. Ela atende, a ideia principal é que esse instituto ele atenda os asiáticos de modo geral, parte do leste europeu, bem como a Ásia, a África, a Índia, a Oceania, enquanto que a Universidade de Andrews, em tese, atenderia as Américas e parte da Europa. Ótimo. Pela identificação Filipinas, agora o pessoal conseguiu detectar melhor. Professor, vamos nas perguntas então, porque esse assunto ele é muito pertinente, muito importante, vai ajudar muita gente a se contextualizar, especialmente em ter aquela noção, a compreensão de que é necessário a gente fazer uma pesquisa mais apurada, mais criteriosa, quando a gente vai entrar em determinados assuntos, especialmente quando eles são polêmicos, quando há uma abrangência de discussão muito forte e acirrada, né? E esse é um deles. E a primeira pergunta é, pelo teor, pelo tema em si, a pergunta que surge a princípio é: o que motivou você a fazer essa pesquisa? Havia um desafio ainda não resolvido no ambiente acadêmico adventista, que era uma acusação dos adventistas históricos. O Dr. Jerry Moore chama de adventistas neo-restauracionistas, essa seria a expressão correta dada a eles. Então eles têm uma antiga acusação. Quando eu falo de neo-restauracionistas, eu não falo deles só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos principalmente, e em alguns lugares da Ásia. Eles nos acusam de que nós tomamos emprestado literalmente toda a doutrina ou dogma católico da Trindade. Consequentemente, isso ocorreu em algum momento da história, entre 1870 até 1950, com a adoção da nossa crença fundamental acerca da Trindade. Isso se deu em 1980 para cá, oficialmente pela Igreja. Então eles dizem que no momento em que nós adotamos a nossa crença fundamental, nós estamos apenas replicando, ou seja, simplesmente adotando literalmente o dogma católico. Essa foi a motivação principal na tentativa de mostrar as semelhanças e, sobretudo, as diferenças entre a teologia trinitariana adventista e a teologia trinitariana católica. Então nasceu aí da sua parte uma curiosidade, né? A princípio, de conseguir observar essa diferença, essa nuance, ou semelhança que existe, né? Ótimo. E então, professor, quais foram as bases pressupostas principais da sua pesquisa? Bom, eu fiz inicialmente um levantamento histórico, uma vez que a própria Igreja Católica Apostólica Romana se auto-intitula como sendo, do ponto de vista histórico, tem suas bases e ela nasce no cristianismo apostólico, especialmente tendo como referencial o apóstolo Pedro, de lá, desde a sua morte, supostamente em Roma, até o presente momento. Então isso me leva forçosamente a fazer um levantamento histórico e as bases que a teologia católica estabeleceu, a sua crença, o seu dogma na Trindade. Com relação à Igreja Adventista,
a posição trinitariana adventista. Isso me levou, uma vez que há a acusação de que nós temos o nosso dogma estabelecido dentro do próprio catolicismo, isso me levou a investigar quais são as bases da acusação dos historicistas ou neo-restauracionistas. Bom, eles desafiam a nossa igreja, a nossa teologia trinitariana e nos convidam ou apelam a retornar à ideia dos nossos pioneiros adventistas, entre eles a própria Ellen White, Tiago White, Ray Smith, Joseph Bates e tantos outros pioneiros adventistas. Nesse aspecto, eu precisarei investigar as bases das quais eles estão estabelecendo a ideia deles e as bases teológicas e filosóficas que nós estabelecemos a nossa crença fundamental moderna. Muito bom. E quais foram as semelhanças que você conseguiu detectar? Bom, as semelhanças entre a interpretação adventista da doutrina da Trindade e do dogma católico é que, em primeiro lugar, em suas declarações oficiais, que pode ser encontrada no catolicismo católico, promovido pelo Papa João Paulo II desde o início da década de 90 até aqui. Então, a gente encontra oficialmente o dogma católico registrado. E na Igreja Adventista nós encontramos o nosso dogma registrado no manual da Igreja, uma das nossas crenças fundamentais. Tomando como base esses documentos oficiais, se você os lê, aparentemente as declarações são bem semelhantes. Então, o catolicismo acredita na Trindade, em Deus único, um ser divino em três pessoas. A posição adventista também não é diferente. Ambos reconhecem a natureza humana de Jesus e divina também. Ambos reconhecem a natureza divina e pessoal do próprio Espírito Santo. Então, numa olhada superficial nos dois textos, você dificilmente vai conseguir detectar as distinções entre elas. Você vai ficar no nível das semelhanças. Talvez seja isso que mais atrai os adventistas históricos, com base nas próprias declarações. Mas uma olhada bem profunda demonstra claramente as diferenças entre as duas posições trinitarianas. Você poderia citar algumas delas? Diferenças principais, claro. As diferenças elas tomam como base a concepção e a pressuposição de cada declaração. No catolicismo, eles precisam declarar publicamente de que, tanto no Antigo e principalmente no Novo Testamento, não há uma doutrina trinitariana plena. Logo, o catolicismo precisa recorrer àquilo que eles chamam de tradição, ou seja, todos os escritos de principais escritores no período que compreende entre o segundo século até aproximadamente a Idade Média. E aí nós estamos falando de nomes principais como Justino Mártir, como Orígenes, embora o catolicismo não abrace muitas ideias de Orígenes, que é quem vai dar base para as ideias arianas. Mas vem Tertuliano, Atanásio, sobretudo Santo Agostinho e, acima de tudo, São Tomás de Aquino. Então, esses são considerados uma base teológica e filosófica para a doutrina católica. Nesse sentido, todos eles, sem exceção, recorrem muito mais à filosofia do que à própria teologia. Quando eu falo em teologia, eu falo em Bíblia mesmo. Ou seja, há uma exaltação muito grande acerca dos conceitos filosóficos, sobretudo platônico e aristotélico. Dali eles então tiram as suas bases para fundamentar o seu dogma trinitariano, enquanto os adventistas do sétimo dia não tomam exclusivamente a Bíblia e tão somente a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, para fazer ou formular sua declaração de crença. Eu poderia apontar 4 diferenças principais. A primeira delas, considerando que o catolicismo ele entende de que Deus, numa visão muito mais filosófica, é um monas, ou o arre, são expressões utilizadas por esses teólogos e filósofos que eu já mencionei agora há pouco. Ele é o princípio de toda a divindade, ou seja, Deus ele é um ser muito mais linkado à perspectiva filosófica, à concepção do ser divino, filosófico, especialmente como em Platão e Aristóteles. Esse ser ele é completamente transcendental, ou seja, ele vive a sua realidade fora do espaço e do tempo. Ele é um ser imutável, não pode mudar. Daí dá-se o nome de hominio simplex,
dá esse nome ao próprio Deus e ao próprio Aristóteles, perdão, a Tomás de Aquino com bases em Aristóteles. Quando ele diz que ele é simples, ele não é constituído por nada como nós somos. A nossa essência e natureza, ela é diversificada. De Deus é uma essência e natureza única chamada espiritual. Além de ser eterno, fora do espaço e tempo, ele não pode mudar. O conceito de eternidade que eles atribuem a Deus é uma concepção distinta do conceito que nós adventistas damos de eternidade a Deus. Logo, quando você tem essa concepção de Deus via filosofia, você vai dar um conceito de Deus não necessariamente bíblico, mas quase que inteiramente filosófico. Assim como Aristóteles estabeleceu a sua metafísica, a sua base metafísica, considerando um ser superior. O conceito ontológico de Aristóteles acerca do ser é um ser desses termos em que eu acabei de mencionar. E, por incrível que pareça, dentre todos os filósofos, os pré-socráticos e os socráticos, são chamados filósofos clássicos, todos eles raramente dizem que a origem de absolutamente tudo é o theos, o Deus. Somente Aristóteles vai fazer isso. E o Deus de Aristóteles é um ser, repito, inteiramente transcendental, e ele é o primeiro motor imóvel, ou seja, todo o universo gira em torno dele próprio, que atrai o universo. Ele é quem dá o pontapé inicial. Esse conceito é transferido para aquilo que é chamado de geração eterna, aonde os teólogos e filósofos católicos agora, com base em Aristóteles e em Platão sobretudo, mais precisamente eu me refiro a São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os dois vão dar um conceito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mais com bases filosóficas. Então, quando o Pai gera o Filho na eternidade atemporal, ele está estabelecendo uma divergência em relação ao arianismo que diz que Cristo foi criado, o Filho foi criado pelo próprio Pai em algum ponto na eternidade. Então, para divergir precisamente, eles recorrem a um concílio de Nicéia, estabelecido em 325 depois de Cristo, e aonde você tem conceitos metafísicos como este. E o que é a geração eterna precisamente? O Pai gera o Filho e ambos vão gerar o Espírito Santo, ou o Espírito Santo vai proceder do Filho e do Espírito Santo, do Filho e do Pai, digo melhor. São conceitos divergentes que você não encontra nada, absolutamente nada na Bíblia. Os mesmos textos utilizados pelos católicos são utilizados pelos adventistas em termos da economia da Trindade, ou seja, o Pai envia o seu Filho ao planeta Terra e depois que o Filho ascende ao céu e é eternizado, em Apocalipse capítulo 4 e 5, no capítulo 5, verso 6 de Apocalipse, o Filho envia juntamente com o Pai o próprio Espírito Santo, que inaugura a sua fase aqui na Terra, em Atos 2. A isso nós chamamos esse gerar e proceder do Filho e do Espírito Santo do Pai, nós chamamos de fonte gêmea da missão, onde o Pai envia ambos para dar continuidade, especialmente ao processo de salvação da humanidade. Esses termos que são encontrados no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16 especialmente, são utilizados pelos católicos em atividades metafísicas, no ser ontológico de Deus. O enviar, o gerar, o proceder, eles utilizam essas expressões para dizer que o Filho procede ou foi gerado pelo Pai. Se o Filho foi gerado pelo Pai num ambiente onde não há presença de espaço e tempo, o Filho é tão eterno quanto o Pai e o Espírito Santo é tão eterno quanto ele. E no processo de geração do Pai em relação ao Filho, o Filho tem a mesma substância, ou seja, a mesma natureza divina do Pai. Logo, eles são idênticos nesse sentido e distintos apenas pela geração. Esse é o principal ponto em que nós divergimos. Professor, mas existe ainda uma outra distinção além dessa? Sim, claro que existe. Se nós, adventistas do sétimo dia, tomamos a Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento, como base para a construção da nossa doutrina da Trindade e não a tradição, essa é uma diferença importante. Que nós priorizamos aquilo que os reformadores da Idade Média, especialmente do século XVI, mencionaram, sola escritura. Utilizamos unicamente a Bíblia Sagrada para formatar ou formular, assim, as nossas crenças fundamentais. Uma vez que a gente faz isso, a gente encontra profundas divergências hermenêuticas, ou seja, de interpretação dos mesmos textos utilizados por católicos e adventistas.
Uma outra diferença muito significativa é que nós estamos considerando Deus como a sua natureza ser parte, ela reflete ou tem uma relação direta com o nosso espaço e com o nosso tempo. Se isso é uma realidade, então nós podemos afirmar de que não há distinção entre o que diz o catolicismo e o que diz o arianismo. Porque se Cristo foi gerado pelo Pai dentro do espaço-tempo, como nós somos tendenciosos a acreditar via uma interpretação bíblica mais rígida, logo o Pai, ele cria e não gera necessariamente, ele cria um outro semideus e os dois irão gerar um outro semideus chamado Espírito Santo. Logo nós não temos uma trindade. O catolicismo deve ter no máximo um triteísmo, um politeísmo, muito provavelmente. Então eu estou convicto de que a perspectiva católica trinitariana, ela não é essencialmente trinitariana, mas triteísta. Porque o princípio da doutrina católica, ela não embasa, pelo menos assim, de maneira sólida, a ideia de um único Deus em três pessoas, né? Mas deuses distintos. Perfeito. Essa declaração é dita no seu dogma. Essas expressões de um único Deus em três pessoas, partilhando de uma mesma substância essencial, divina, esses conceitos existem dentro do catolicismo. Mas o que nós podemos identificar como divergente é quando você investiga as pressuposições filosóficas. Como eles estão declarando, fazendo essas mesmas declarações, tendo como base a filosofia e não necessariamente a Bíblia, ou seja, eles partem da filosofia e utilizam a Bíblia apenas para dar um conceito generalizado acerca da sua concepção trinitariana, repito, filosófica. Então isso vai fazer com que haja uma grande diferença entre o dogma católico e a doutrina adventista. Ok. Só para simplificar, para que os amigos que estão assistindo possam ter uma noção clara, é como se existisse um rótulo diferente do conteúdo. Ok. Professor, agora entrando especificamente na história do movimento adventista, quais foram as conjecturas que os pioneiros adventistas tinham naquele princípio dos primórdios da Igreja Adventista? Claro, a ideia dos historicistas adventistas que nos acusam, como eu falei no início da entrevista, de que nós adotamos o dogma católico e abraçamos fortemente e introduzimos esse dogma nas nossas crenças fundamentais, especialmente a segunda, a terceira e a quarta crença, que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Trindade como um todo, ela parte da ideia de que os nossos pioneiros não acreditavam em uma Trindade. De certa forma, eles têm razão. Eles são parcialmente certos. Por que parcialmente? Porque é verdade que Tiago White, Rice Smith e outros pioneiros também não acreditavam na Trindade. Mas qual era a razão pela qual eles não acreditavam? Primeiro, alguns deles vieram de igrejas que tinham uma herança ariana, mais precisamente no unitarismo. Por exemplo, no quarto século, Ário, ele, inspirado pelo que Orígenes fala, Orígenes dá uma informação filosófica, teológica, aonde ele claramente deixa nos seus escritos a ideia de uma distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, no sentido ontológico, e ele rebaixa o Filho e o Espírito Santo em relação ao Pai. Uma vez que o Pai é a fonte da divindade, ele gera o Filho e o Espírito Santo, ele coloca claramente em seus escritos, dizendo que Cristo é inferior ao Pai e o Espírito Santo é inferior ao Pai e ao Filho. Inspirado por isso, Ário, ele então adota a ideia filosófica platônica de que o Filho foi criado pelo Pai, literalmente, em algum ponto da eternidade temporal. Essa ideia ela será ressuscitada na Idade Média pelos reformadores protestantes chamados anabatistas, especialmente um quarto grupo chamado de anabatistas racionalistas. Os anabatistas racionalistas
eles têm como base a ideia de Miguel Servetus. E Miguel Servetus, ele é médico que morre em 1453 por influência de João Calvino, porque ele estava contradizendo a doutrina da Trindade pregada por João Calvino e pelos outros. O Dr. Miguel, ele consegue identificar elementos filosóficos dentro da doutrina trinitariana pregada por católicos e por protestantes. Uma vez que ele faz isso, ele os acusa e faz uma tentativa de retornar ao Novo Testamento. Nessa tentativa de retornar ao Novo Testamento, ele esbarra no quarto século e adota a ideia de Arius. Aí ele cria aquilo que é chamado de unitarismo ou unicismo, que vai dar base para igrejas modernas como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, nos dias de hoje. Mas há uma igreja que ela deve desaparecer na história em 1930, 1940, chamada Conexão Cristã. Essa igreja, alguns dos nossos pioneiros faziam parte, Tiago White, José Bates, por exemplo. Esses dois pioneiros que eram antitrinitarianos, eles acusavam o catolicismo de triteísmo, de politeísmo, de modalismo, mas eles não compreendiam esse conceito trinitariano. Portanto, eles rejeitam. É essa base histórica e filosófica que os pioneiros estavam alicerçados. Ou seja, quando os historicistas modernos adventistas nos acusam de que nós temos uma doutrina semelhante à dos católicos, isso não é verdade pelas razões das quais já mencionei. Quando eles nos convidam e apelam para que a gente retorne às bases, às origens dos nossos pioneiros, há um erro também, nós não podemos retornar, porque eles também não estavam certos, porque a sua concepção de Deus era inteiramente ariana. Por exemplo, o Smith escreve um livro acerca do Apocalipse, ele vai reconhecer claramente que Cristo foi criado em algum momento do tempo. Ele tem uma segunda edição do seu livro, em que ele muda um pouco a sua ideia de um arianismo para um semi-arianismo, ou seja, no momento Cristo era criado e agora ele defende a ideia de que Cristo foi gerado na eternidade. Ou seja, houve uma progressiva mudança de pensamento. De pensamento do arianismo para a ideia católica, ou seja, o que os adventistas e historicistas defendem é exatamente a mesma ideia da qual eles nos acusam. Em outras palavras, nós sim conseguimos retornar a partir de 1870 em diante, especialmente depois que Ellen White escreve o seu livro O Desejável de Todas as Nações, até aproximadamente 1946 ou 50, com muito estudo e reuniões teológicas, à medida que os outros pioneiros iam morrendo e novos teólogos iam surgindo, eles se voltavam para uma investigação teológica bíblica neotestamentária, ou seja, dentro do próprio Novo Testamento. E aí sim, nós conseguimos identificar a distinção entre arianismo, entre a ideia católica pregada e finalmente retornamos à Bíblia Sagrada. Você acredita que a influência de Ellen White ela foi substancial? Porque em 1898, quando o livro Desejado de Todas as Nações foi publicado, algumas inserções que trazia a ideia de um Deus em três pessoas, ela foi muito forte, né, com essa publicação do livro. Você acredita que isso tem influenciado? Sim, a influência não é necessariamente na declaração em si. A declaração é um resultado de estudos teológicos feitos independentes do pensamento e da expressão de Ellen White. Vamos deixar isso claro. Qual é a participação dela nisso? A partir do momento que ela reconhece no livro O Desejado de Todas as Nações, em 1898 em diante, dizendo que Cristo tem vida original, não emprestada, não derivada, evidentemente que os pioneiros tomaram um susto muito grande. E eles tentaram comprovar e identificar a originalidade da citação dela e constataram que era original. Mas, por exemplo, o Smith, ele se recusa a aceitar a posição dela. Ele morre em 1903 e morre crendo, por exemplo, de que toda a humanidade, todo ser humano é salvo pela obediência irrestrita da lei de Deus, mesmo ela fazendo um apelo direto ao coração dele. Em termos trinitarianos, ele também morre com a concepção de que Cristo foi criado ou gerado em algum momento pelo Pai. Ou seja, parece que Ellen White não influenciou muito a vida de Smith
nem sua concepção teológica e de tantos outros pioneiros em sua época. Mas a nova geração de teólogos foi dando uma atenção muito especial ao que ela dizia, mas fundamentando a concepção trinitariana única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Ou seja, eles não se deram por satisfeito por ela apenas dizer, eles queriam um respaldo bíblico. Perfeitamente bíblico. Sem dúvida, né? Toda doutrina adventista, ela precisa estar solidamente alicerçada na Escritura. Na Escritura Sagrada. Ótimo. E então você acredita que a motivação para a mudança de pensamento foi justamente essa necessidade de um respaldo teológico, exegético, bíblico? Há um evento histórico que ajudou muito a Igreja Adventista a se alinhar em direção a esse pensamento trinitariano. Mais precisamente, quando os teólogos liberais alemães eles se levantam no início do século XX, mais ou menos entre 1919 e 1920. Coincidentemente, a Igreja Adventista estava fazendo uma investigação bíblica acerca de vários assuntos, entre eles a divindade de Cristo Jesus. E havia uma conferência bíblica realizada em 1919. O ambiente que os levou também a realizarem esse evento, esse estudo, foi a onda da teologia liberal, onde teólogos alemães afirmavam claramente de que Cristo, de uma posição unicamente histórica, não era divino. Logo, houve uma reação muito forte de grupos de evangélicos nos Estados Unidos chamados de fundamentalistas. Não confundir com fundamentalismo radical islâmico moderno, mas fundamentalista é o termo técnico teológico para esse movimento existente. Ali por volta da década de 1920 e 1930. Embora eles tenham declinado a partir de 1940 e surgiu um novo grupo chamado evangélicos, que permanece até hoje, eles deram uma grande contribuição. A contribuição foi, vou citar um exemplo, Charles Hodge, que escreveu uma teologia sistemática consistente e volumosa. Ele retorna à restauração dos dogmas principais da Bíblia, entre ele a Trindade, a humanidade e divindade de Cristo Jesus, a pessoalidade e divindade do Espírito Santo, a salvação, enfim, a inerrância na Bíblia foram ao outro extremo. Enquanto a teologia liberal estava desconsiderando a Bíblia Sagrada e considerando apenas elas como um documento comum e histórico digno de estudos como qualquer outro, eles foram ao outro extremo de não só reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus, mas que cada palavra foi ditada verbalmente por Deus. Nesse aspecto, o catolicismo e o adventismo precisariam tomar uma decisão, se alinhar ao lado de quem? Dos teólogos liberais ou dos fundamentalistas? Católicos e adventistas preferiam se alinhar com os fundamentalistas. Com isso, houve a necessidade de se perguntar quem é Cristo Jesus? Ele realmente é divino? Ele foi gerado, foi criado? E essas discussões resultaram naquilo que a gente chama de evolução do conhecimento acerca de Cristo e o reconhecimento de sua identidade divina e pessoal. Ou seja, ele é parte, sim, integrante na própria divindade. Ele é divino, ele é Deus essencialmente. Consequentemente, o próximo passo foi dado a partir de 1940 em diante, dentro do ambiente adventista, para identificar quem é o Espírito Santo. E Leroy Erwin Fromm deu uma grande contribuição quando escreveu um livro bem pequeno chamado A Vinda do Consolador, onde ele descrevia a divindade e pessoalidade ou personalidade do próprio Espírito Santo. A igreja evoluiu um pouco mais até que em 1980 ela bate o martelo, declarando oficialmente a sua crença num Deus único em 3 pessoas. Ok, ótimo, muito bom, muito bom. Então, se nós separarmos os conceitos filosóficos da doutrina católica, por exemplo, nós perceberemos que ela está carente de respaldo bíblico para fazer afirmações que são diferentes, na verdade, daquilo que nós acreditamos. Certamente. Na doutrina da Trindade. Muito bom, excelente. Professor, alguma consideração mais? Bom, o apelo que faço a quem está nos ouvindo, nos assistindo, é que realmente busque constatar, especialmente se você aprecia a ideia dos historicistas, é você investigar as bases históricas realmente. E as minhas conclusões finais do estudo foram que a doutrina trinitariana, tal como defendida pelos adventistas do sétimo dia, é inteiramente bíblica. Não é filosófica, Não é filosófica. bíblica.
Eu próprio investiguei com muito detalhe acerca desses pressupostos filosóficos encontrados em nossa declaração de crença. Elas inexistem. Além disso, se você investigar o aspecto histórico do qual os próprios historicistas nos acusam, você percebe muito claramente que não há nenhuma base, nenhum fundamento rígido para a sustentação de uma ideia de que a nossa crença fundamental acerca da Trindade ela é frágil ou equivocada. Ela é inteiramente bíblica. Evidentemente que, como resultado disso, nós precisamos abraçar carinhosamente essa crença e levar em consideração que existe um Deus pessoal, um Deus único e triuno. É muito difícil darmos um conceito para Deus. A minha maior frustração é que em 4 anos de estudos doutorais eu tentei dar um conceito para Deus, a sua natureza e trindade. Minha maior frustração é que eu não consegui. Porque não é possível nós aprendermos um conceito da natureza e da essência de Deus. Nós temos que ficar realmente com a sua própria autorrevelação a nós, onde ele se diz que devemos ser um Deus único, porém em 3 pessoas distintas. Isso é o máximo que nós podemos alcançar. E obviamente, né, a nossa prerrogativa continua sendo a dos reformadores, de sola, tota escritura. A Bíblia deve receber a primazia e deve ser única, exclusiva e absoluta, né? Então, todo estudo, toda a exegese, toda a compreensão que precisarmos ou que a gente busca ter de uma verdade, nós temos que buscá-la na Bíblia e na Bíblia somente, não é? Qualquer método, qualquer hermenêutica adotada que foge à realidade da Bíblia, você vai chegar a conclusões catastróficas, como no meu modo de ver particularmente chegou o catolicismo romano em relação à natureza de Deus, onde não há realmente um Deus triuno, e digo mais, não só católico, mas evangélicos de modo geral. As igrejas evangélicas hoje, que as mais tradicionais, elas defendem a mesma concepção trinitariana dos católicos, porque eles vão abraçar os credos de Niceno, de Constantinopla, os credos de Efésios, e todos eles estão recheados de argumentos metafísicos, inteiramente baseados em filosofia, não na Bíblia. Eu diria que não há distinção entre a concepção evangélica de modo geral e católica na atualidade acerca de Deus. Praticamente os adventistas do 7º dia são quase que os únicos que têm uma visão distinta e inteiramente bíblica nesse sentido. Professor, a sua dissertação tem mais de 400 páginas, não é? Sim. 434 páginas, se eu não estiver enganado. Está em inglês. Eu poderia disponibilizar para os nossos amigos? Claro, a partir do momento que a nossa universidade ela disponibiliza o link, automaticamente nós já autorizamos que a universidade faça isso. E ela está disponível para vocês acessarem livremente, lerem, estudarem e compartilhar também. Ok, eu vou estar então, amigos, disponibilizando abaixo aí do vídeo, ok, na nossa nota, e você pode acessar a dissertação completa do professor Agenilton. Professor, alguns amigos aí do Fé e Fideísmo, eles às vezes perguntam, tem alguma literatura, alguma indicação? Que literatura você indicaria para os curiosos e interessados no assunto? Claro, as melhores literaturas se encontram em língua inglesa, não traduzido para português. A melhor delas em nossa igreja foi produzida por Norman Galley, que é a sua teologia sistemática em 4 volumes. O volume número 2 trata exclusivamente da Trindade, nesses termos em que mencionei a vocês e em outros detalhes muito mais amplos. Esse material ele está em inglês, né? E o autor é adventista, O autor é adventista. Ele é um professor nosso de uma universidade nossa nos Estados Unidos já há muitos anos. E é o primeiro teólogo adventista a produzir uma teologia sistemática. Sim. Ok. Como a gente faz para adquirir este material? Olha, esse material é facilmente adquirido pela Amazon.com. Deve estar em torno de $50 cada volume, mas vale a pena cada centavo que você paga por ele. Ok. Na língua portuguesa? Na língua portuguesa nós temos um bom material que foi lançado recentemente pela CVB, ou seja, pela Casa Publicadora Brasileira, que é o Tratado de Teologia Adventista do 7º dia, onde cada capítulo é produzido pelos grandes professores de teologia da nossa igreja. Está o volume. Excelente. Há um livro mais em conta, mais barato e mais sintético, que também é de grande qualidade
teológica, apesar de uma linguagem mais fácil e acessível para o público, que é um livro Nisto Cremos, que contém as nossas 28 crenças fundamentais. Há bastante livros nessa área. A CPB lançou um livro chamado A Trindade, escrito por 3 autores, Woodrow Wilson, John Reeve e Jerry Moon. É um livro simples, de fácil acesso ao público, mas que também tem uma certa profundidade teológica. Tem uma base histórica bastante interessante, onde você vai poder conhecer o pensamento desses nomes que citei também aqui, e outros mais. Ok. No blog Fé ao Fideísmo você também pode ter acesso a 3 artigos que englobam tanto essa progressividade do entendimento a respeito da Trindade no meio adventista, quanto também a confiabilidade, a credibilidade nos escritos de Ellen White, quando ela fez menção de 3 pessoas compondo um único Deus, tá bem? Está lá, você pode acessá-lo gratuitamente, livremente. Professor, muito obrigado. Foi muito valioso esse momento e com certeza vai contribuir para muitos outros terem uma perspectiva mais ampla de que tipo de pesquisa eles poderiam fazer para ter uma noção melhor, uma compreensão melhor, porque infelizmente há muito argumento na internet que a gente percebe que está carente de uma substância teológica ou histórica mais apropriada, né? Infelizmente. Então, o que você apresentou aqui hoje para nós vai ajudar a dar um norte, uma perspectiva melhor. Tem pessoas que falam da doutrina católica da Trindade, mas falam de maneira equivocada, mesmo retratando a doutrina católica, mas falam de maneira equivocada. E como você bem apresentou aqui, existe uma diferença entre o que entre o rótulo e o conteúdo. E na própria teologia adventista tem muita gente falando sobre a doutrina da Trindade, sobre a perspectiva adventista e também falando de maneira equivocada. Obrigado, foi muito útil, muito valoroso. Deus te abençoe. Obrigado. E que Deus possa abençoar vocês também. Até mais.